Preparado para continuarmos nesta caminhada? Hora das expressões. Começaremos por dos que. Como concordar um verbo quando essa expressão aparece no contexto? O verbo normalmente vai para o plural. Então, pluralização do verbo? Isso! Agora fique esperto. Não foi à toa que apareceu o vocábulo normalmente. Isso quer dizer o quê? Que há uma outra possibilidade. Ele é um dos médicos mais combatente à automedicação. Ele é um dos médicos que mais combatem a automedicação. Você percebeu que apareceu um dos médicos? Um dos médicos. E o verbo apareceu combatem no plural? A regra diz que com essa expressão dos que, a preferência é a pluralização do verbo. E lá está. É concordando com um, combatem, concordando com médicos. Desdobre a frase. Dos médicos que mais combatem a automação, ele é um. Você percebeu? Eu estou com dois momentos que merecem atenção. O concordou com um e combatem com esta situação de sujeito pluralizado. Próximo exemplo. Foi um dos que chegaram cedo. Dos que chegaram cedo, ele foi um deles. Então, foi concordando com um motivo, se eu desdobrar, nasce esse texto. Dos que chegaram cedo, ele foi um. Ele foi um dos pesquisadores que descobriram o vírus da AIDS. Mais uma vez, o foi concorda com um. Descobriram com a ideia de plural. Se você desdobrar, você vai encontrar a mesma situação. Ele foi um deles. Um desses pesquisadores. Segunda informação com relação a essa expressão. O verbo fica no singular apenas quando a ação se refere a uma única pessoa ou coisa. O verbo fica no singular, e olha como isso é lógico, meu aluno, apenas quando a ação se refere a uma única pessoa ou coisa. Se eu vou me referir a uma pessoa, claro que o verbo deve singularizar-se. Exemplo, foi um dos seus livros que li ontem à noite. Ele escreveu vários livros e eu li um deles. Se eu faço menção a um só, claro que o verbo deve aparecer no singular. Ficou claro isso? Mais uma vez, venha comigo. Foi um dos seus livros. Quantos livros essa pessoa escreveu? Professora, não sei quantos, mas foi mais que um. Isso aí, foi cauteloso, foi coerente, foi prudente. Você não pode afirmar se foram 20 livros, se foram 40 livros, porque você estaria extrapolando. Se não há defesa no texto, não há defesa na vida. O autor só fala que foram escritos livros. Eu não sei quantos, mas eu sei que foi mais de um. Ok, então ele escreveu vários livros, mas quantos foram lidos? Um. Por isso que o verbo foi para o singular. Foi um dos seus livros que li ontem à noite. Ele escreveu vários livros e eu li um somente. Era um dos seus filhos que estava conosco ontem. Pergunto, quantos filhos estavam com esta pessoa? Um só. E como você descobriu isso? Fácil, Cláudio. O verbo está no singular. Se o verbo está no singular, é porque ele se refere a um dentre todos. Era um dos seus filhos, eu já sei. Há mais de um. Isso aí. Quantos? Não sei quantos, não vou arriscar. Eu só posso defender a ideia de que é mais de um. Ok. Eram um dos seus filhos
que estava conosco ontem. Esse estava reitera que é um só. A pessoa tem vários filhos e um deles estava conosco. Mais informações sobre esta expressão. Seguem o mesmo modelo as formas um desses que e um daqueles que. Mesma informação. Se essas expressões se referirem a uma pessoa ou uma coisa, vamos ser honestos, claro que o verbo tende a aparecer no singular sem complicação. O rapaz era um desses que tentavam levar vantagens em tudo. Não sou um daqueles que reclamam a vida. E nesse momento, era concordando com um, sou concordando com um. Beleza? E o que está no plural, Cláudia? O que está no plural faz referência a um termo no plural. Ok? Mais uma informação. Às vezes, o um pode ser omitido. Isso é pegadinha de concurso público. Eu posso omitir. E omitir não é sinônimo de retirar. O que acontece quando esse um pode aparecer omisso? Quero dizer, nas entrelinhas, subliminar. Não sou dos que acham isso errado. Na verdade, não sou um dos que acha isso errado. Por isso, sou está no singular, porque ele está concordando com a palavra um que está nas entrelinhas. Era daqueles que procuram ajudar os amigos. Era um daqueles. Só que a palavra um não foi redigida na superfície textual, mas você vai descobrir pela sua capacidade intelectiva, de inferência, de interpretação, que há um na proposta, no jogo de cena. Mudança. Novas situações surgiram. Agora, vamos estudar a concordância do verbo com essas expressões. Um e outro, um ou outro, nenhum nem outro. Meu aluno, isso dá trabalho. Se você, com uma atitude responsável, comprar essa briga, você vai decorar e transformar a sua vida num paraíso. Mas se não memorizar, você pode trocar alhos por bugalhos. Então, quais são as expressões? Um e outro, um ou outro, nenhum nem outro. Quando eu falo um e outro, a relação é de adição. Os dois estão na brincadeira. Um ou outro, a ideia agora é de exclusão. Só um está na brinca, só um está na brincadeira. Nenhum, nem outro, agora ficou séria a coisa. Nenhum, nem outro é exclusão das partes. Não haverá brincadeira. Você entendeu? Em relação a essas interpretações, os verbos vão cantando a mesma música, dançando a mesma música, participando da mesma festa. Um e outro soma, um ou outro exclui, nenhum nem outro exclui os dois. Muito bem, letra A. Um e outro, verbo no singular ou no plural. Preferência, substantivo no singular. A preferência é jogar o verbo para o plural. Mais uma vez, professora, como flexionar o verbo com a expressão um e outro? Um e outro, você decide. O verbo poderá aparecer no singular ou o verbo poderá aparecer no plural. Segunda pergunta, qual é a melhor? Agora sim. Melhor colocar o verbo no plural por um motivo simples. Um e outro. Aquele e é uma conjunção aditiva, está adicionando, está somando. Então eu terei os dois elementos na situação.
pluralização é a melhor escolha. Mas depois dessa expressão, depois dessa flexão, o substantivo tende a aparecer no singular. Olha o exemplo. Um e outro passaram no exame. Um e outro passaram. Está certo, Cláudia? Está. Mas eu posso usar o singular? Pode. Um e outro passou no exame. Você percebeu? Exame está no singular. Um e outro amigo o avisaram ou avisou. Mais uma vez, surge a expressão um e outro. O substantivo posposto tende a aparecer no singular e lá está, amigo. E o verbo, professora, já que estamos numa aula de concordância verbal, qual é o comportamento adequado para esse verbo? Você decide. Você estará protegido pela norma se você singularizar esse verbo. Mas você estará protegido também pela norma se você pluralizar esse verbo. Mas se você quer ficar bem na foto, prefira o plural. Então, um e outro amigo o avisaram. Avisaram algo que eu não sei o que, àquela pessoa que é representada pelo pronome oblíquo o. Reinando a paz? Beleza, meu aluno? Ok, vamos avançar. Segunda informação, a forma de locução não varia, mesmo que a forma de locução, se refira a um termo masculino e um outro feminino. Então, se nessa locução existir uma correlação, uma relação com termos feminino, masculino, ela continua invariável. Chegaram da viagem a mulher e o marido, um e outro, cansados da longa jornada. Vamos nós. A mulher, substantivo feminino. O marido, substantivo masculino. Agora, olha lá a expressão, um e outro. Não sofreu flexão porque esta locução fica invariável. Essa expressão em forma de locução fica invariável. Nada de falar, chegaram da viagem a mulher e o marido, uma e outro. Horroroso. Não adianta pensar, eu vou entregar uma para a mulher. Vou colocar uma porque é feminino. E eu vou usar o outro para o marido. Masculino com masculino. Surto total. Não pode. Não pode. Então, chegaram da viagem a mulher e o marido, um e outro, cansados da longa jornada. Girou? Próximo exemplo. O esporte e a leitura, um ou outro dos antigos companheiros ainda o visitava. Mais uma vez, o esporte é masculino, a leitura é feminino. E a expressão? Tem nada a ver com isto. Ela continuará engessada, um e outro, e ponto final. Desta forma, você vai conseguir alcançar os seus objetivos, meu aluno. É assim mesmo. Muito bem, terceira informação com relação a essas expressões. Um ou outro. Epa, agora mudou? Agora nós tiramos o E e colocamos o OU. O OU é uma conjunção alternativa. Mas, curiosamente, essa conjunção ora comunica inclusão, ora comunica exclusão. E é exatamente esse termômetro que eu quero que você acione agora. Você concorda que o OU, quando comunicar inclusão, preferência é pelo verbo no plural? Da mesma forma que o OU, quando comunicar exclusão, preferência, verbo no singular? Vamos nós. Um ou outro, verbo no singular, preferência. Motivo, aquele ou está excluindo um, dois. Então, se exclui um, dois, fica um. Por isso que a preferência é singularizar o verbo
mas o plural está valendo? Está. E não adianta você achar, então não precisa estudar, porque se eu singularizar eu acerto, se eu pluralizar acerto também. Não entre nesta, porque é importante conhecer para julgar corretamente. Vá que você faça uma prova elaborada pelo CESP de Brasília, da UNB de Brasília, e a banca jogue a construção para o plural e peça, desafie você, julgue, certo ou errado? Se você já sabe que as duas construções são oficiais, não há problema. E se você não souber que o idioma possibilita as duas construções, pode errar uma questão fácil, ok? Então, um ou outro, o verbo poderá aparecer tanto no singular quanto no plural, mas a preferência é pelo singular pela carga de exclusão. Substantivo e adjetivo no singular. Vamos nós? Um ou outro, dois antigos companheiros ainda o visitava. Olha lá, valor de exclusão. Se eu colocar o verbo no singular, eu acerto? Não só acerta, como é preferência. Se eu colocar o verbo no plural, eu acerto? Sim, acerta. Achou que um ou outro amigo antigo iria ajudá-lo ou iriam ajudá-lo. Então, eu estou com a expressão um ou outro, apareceu o substantivo depois amigo no singular e o verbo no singular por uma preferência, mas o plural também está correto. Reinando a paz? Beleza. Quanta informação, né, meu aluno? Muita informação. Mas é exatamente a informação que transforma o homem. E o homem, uma vez transformado, ele transforma o mundo. Por isso que é importante somar boas informações para a garantia de um mundo melhor para as gerações futuras, para as gerações vindouras, para essas crianças que hoje estão no planeta contando com você, contando comigo na construção de um mundo mais justo. Então, vamos, a nossa missão é muito importante. Próxima, quarta informação, nenhum nem outro. Cláudia, dessa vez não haverá brincadeira, porque os dois foram excluídos. Mas curiosamente você continuará escolhendo. O verbo pode sim aparecer no singular ou no plural. A preferência é sua. Nenhum nem outro conseguiram ou conseguiu concluir o trabalho. Não há erro, meu aluno, você pode falar nenhum nem outro conseguiram concluir o trabalho, como você também pode falar nenhum nem outro conseguiu concluir o trabalho. O giro é seu. Nenhum nem outro são aplicados. Vale o plural? Vale. Nenhum nem outro é aplicado. Vale o singular? Vale também. Tranquilo? Quinta informação sobre essas expressões. Eu não falei para você que essas expressões desafiam na hora do concurso público? Porque são muitas construções. Se você não tiver acesso a todas, poderá julgar como errada uma construção perfeita. Verbo no singular, se houver exclusão. Repetiram, né? Se houver, se houver. Verbo no singular, se houver valor de exclusão. Então, se a expressão comunicar exclusão, não há direito à escolha não. É singular e ponto final. Nenhum nem outro conseguirá a vaga. Eu estou excluindo, só existe uma vaga em disputa, então vai haver exclusão, verbo no singular. Muito bem, meu aluno, acabou. Como é que é? Acabou a parte teórica e acabou aqui o nosso encontro com esse assunto. Mas se você possui a gramática, esse trabalho pode continuar, porque existem outras situações. As trazidas são as mais recorrentes, as mais presentes, não só no nosso dia a dia, como também nesses exames, nesses concursos, nessas provas que dão tanto medo aos candidatos, aos alunos, né?
provocam essas inseguranças. Agora, qual é a boa, qual é a dica? Eu quero que você faça o que sempre fez, com muita responsabilidade, dedique tempo à sua formação. Agora, meu aluno, está com você a bola. Preciso que você fixe, treine, memorize e aí sim, depois que você trabalhou, estudou, dominou a matéria, você agora vá ao encontro dos exercícios. Faremos exercícios com objetivos simples, fixar, memorizar e provar para você que valeu a pena. Existirão exercícios mais simples, que são chamados de exercícios de fixação, e exercícios mais complexos, que são similares às questões de concursos, quando não, questões de concursos, para que você possa entrar no ambiente complexo dos enunciados das provas. A matéria é a mesma, a língua portuguesa é a mesma, mas há enunciados nas provas que parecem um outro idioma. E o que fazer, professora, para entender esse português? Conviver com esse português. Se você quer ganhar do inimigo, não dê a costa. Não afaste-se dele, conviva, porque convivendo é que você começa a descobrir possibilidades, começa a descobrir pontos fracos e a chance de vencê-lo é real. Nada de fugir dos problemas. Então, primeiro, estude, depois estude e depois estude mais e depois, aí sim, hora de praticar. E eu estarei aqui para continuar ao seu lado nessa aquisição. Patrimônio da humanidade chamado conhecimento. Ninguém pode roubá-lo de você. Até daqui a pouco.